uma melhoria de alguns indicadores, previsão de um crescimento pequeno neste ano, melhoria de arrecadação, também queda de juros. Isso é suficiente para falarmos de uma reversão do quadro fiscal? Olha, ainda é cedo para dizer que a economia entrou numa rota de recuperação definitiva. Mas, por outro lado, os indicadores, sobretudo o índice de atividade do Banco Central, chamado IBCBR, a produção industrial mensal e mesmo os dados de comércio, mostram o início de uma recuperação. Quer dizer, já é um alento se a gente imaginar que foram 2 anos, 2015 e 2016, de uma forte recessão, uma queda acumulada de quase 7,5%. Então, os dados, ainda que incipientes, eles já nos dão algum motivo para comemoração, porque com a recuperação da economia também vem a recuperação do consumo, mais para frente a recuperação do emprego, do investimento. É tudo muito lento, né? Vai ser diferente do nosso último ciclo de recuperação, que teve um processo mais rápido em razão do aumento dos preços das commodities que nós exportamos. Bom, em agosto, a arrecadação do governo federal cresceu mais de 10%. Essa é uma tendência até o final do ano ou foi um mês atípico? Olha, nós fizemos um gráfico para tentar observar se isso já é uma tendência ou se é só um dado pontual. Quando nós observamos a evolução dos dados acumulados no ano, em relação ao mesmo período do ano passado, a queda de janeiro a agosto em relação ao mesmo período de 2016 é de 1,2%. Em julho, nessa mesma base de comparação, a queda era de mais de 3%. E nos meses anteriores eram maiores ainda as taxas de queda. Isso não é suficiente para dizer que há uma recuperação retumbante, evidente. Mas o dado de agosto, ele é sim positivo, quer dizer, já mostra um reflexo, né, de um processo talvez de alta daqueles indicadores que afetam mais a atividade econômica, porque não existe arrecadação sem atividade econômica, consumo, renda, produção. Agora, precisa também colocar um pouco as barbas de molho, como a gente diz, porque o dado da arrecadação, e vamos ver também se o resultado primário, receita menos despesa sem juro, vai confirmar isso nos próximos dias, mas ela foi influenciada por um fator atípico também, que é o saque daqueles precatórios de pequeno valor, envolvendo a medida que o governo aprovou aqui no Congresso nessa direção. Isso afetou bastante o mês de agosto. Agora, vamos esperar mais 1 ou 2 meses para poder ver se já há mesmo uma tendência mais evidente de recuperação. A Instituição Fiscal Independente previa para 2024 um nível de endividamento de até 90% do PIB. Já é possível falar na revisão dessa estimativa? Difícil. Como nós temos discutido nos debates na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos, também ouvindo outros economistas, o próprio governo, o nosso cenário na IFE ainda é bastante negativo, porque a dívida cresce, está hoje em 73,8% do PIB, para o telespectador entender, mais ou menos 4 trilhões e 700 bilhões, é muito dinheiro. Isso vai ainda aumentar para 93,3% do PIB até 2024, fica estável durante algum tempo e depois começa a cair lentamente. Então não é um cenário róseo, não é fácil, vai ser um cenário complexo, que depende da aprovação de medidas que afetem o lado da despesa também. Claro que a recuperação da economia, que afeta a arrecadação, ajuda. Ano que vem nós vamos crescer na casa de 2%, que é a projeção da IFE. Isso já faz a receita começar a aparecer um pouco mais e ajuda a produzir os resultados primários e resultados nominais, aí quando inclui o juro, um pouco melhores do que a gente vem tendo hoje. Agora, é preciso ter claro, não vai ser uma recuperação rápida, é um processo lento.